Olá, eu sou o Giovanni de Souza, este é o quarto trimestre de 2022 da classe de juvenis, Andando em Amor. Esta é a lição número 6. O amor não arde em ciúmes. E você é uma pessoa ciumenta? E afinal de contas, o que é ciúme? Você saberá aqui comigo. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Tiago capítulo 4, versículo 5. O ciúme é um sentimento comum ao ser humano, mas em determinada proporção pode se tornar algo patológico e perigoso. Há uma frase que eu acho muito interessante, que fala que o que faz o veneno é a dose. E aqui cabe para o ciúme. Existe o ciúme natural e o ciúme patológico. E qual é a diferença? A dose. É a dose do ciúme que mostra se ele é bom, né? Se é positivo, se é algo bom, se é natural, se é saudável ou se é algo ruim. E nesta aula é sobre este tema, sobre esta questão que vamos abordar. De modo geral, eu acredito que todo mundo, de uma certa forma, tem um determinado tipo de ciúme. Então nós precisamos ter domínio sobre isso, porque nós precisamos ter domínio próprio. Sobre o ciúme, conceito. O seu sentido pode denotar um sentimento depreciativo ou um sentimento positivo para designar o zelo concentrado na pessoa amada. É claro que o ciúme ele é tanto de pessoas como também para objetos. Porque geralmente as pessoas têm o quê? Tem ciúme daquilo que de algum bem material. É possível, por exemplo, que você tenha ciúme do teu celular, ou seja, ninguém pode botar a mão. Isso é um tipo de cuidado, é um zelo. Mas também se você chegar a levar isso ao extremo, aí seria uma questão patológica. Haja vista que nos dias atuais vemos pessoas se importando mais com bens materiais, principalmente com celular, do que com vidas, né, com pessoas. Há situações tão terríveis que pessoas trocam as suas vidas por celulares. O que eu quero dizer? Não trocar de uma forma literal, mas as pessoas se trancam no quarto para ficar com o celular com pessoas que provavelmente nunca viram e nunca verão. E esquecem da família, por exemplo. Então é uma dinâmica bem estranha que nós parecemos que termos mais amor por coisas, né, do que por pessoas. Né? E na verdade algumas pessoas até fazem o contrário, né? Usa a pessoa e ama o objeto, o que deveria na verdade ser ao contrário. Então nós temos que ter muito cuidado sobre a questão do ciúme, porque o ciúme também na verdade ele demonstra um zelo, demonstra um cuidado. Então esse é um tipo de ciúme bom, saudável, né? Diferença entre o ciúme natural, zelo, e ciúme patológico. Já o ciúme patológico, na maioria das vezes, não tem sentido. É uma mistura de sentimento de ódio, tristeza, insegurança, posse e a necessidade de controle. Geralmente esse tipo de ciúme nasce da falta de autoestima e pode ser letal tanto para o ciumento como para o objeto do ciúme. Daí surgem os denominados crimes passionais. Veja que aqui temos uma dinâmica do que é o ciúme patológico, que o que gera, que é a questão de ódio. Já pensou, a pessoa tem um ciúme a ponto, de uma pessoa a ponto de ter ódio, sentir ódio, porque alguém encostou nessa pessoa, porque alguém abraçou um irmão, um primo, uma prima, ou em até casos extremos, a mãe, o pai. Olha que situação, até que ponto que chega. E tem também a questão da tristeza, a pessoa fica triste, porque essa pessoa não pode ficar 24 horas por dia com ela, causa um tipo de insegurança. Então veja que essa pessoa tem uma necessidade de controlar a pessoa pela qual ela tem ciúmes. E daí vem, claro, a questão dos crimes passionais. É o famoso, se essa pessoa não pode ser minha, também não pode ser de mais ninguém. Aí vai lá e comete um assassinato. Daí o nome crimes passionais, que foi um crime gerado pela paixão, pelo amor, pelo ciúme em si. Então veja que grande problema o ciúme patológico é capaz de criar. E não é diferente nos dias atuais, uma vez que infelizmente a nossa sociedade ainda é muito machista. Então, por conta disso, muitos casais quando se separam
né? Isso tanto na questão, até em alguns casos, até na igreja, né? Mas geralmente no mundo, pessoas que não são cristãs, quando terminam um relacionamento, namoro, noivado ou em casos, né, de casamento, o que o homem faz? Já que não pode ser minha, não será de mais ninguém, vai lá e comete o crime. Então, é uma questão de quê? De que essa pessoa agora está triste porque essa pessoa não está mais com ele, em insegurança, agora não tem mais como controlar essa pessoa e por isso comete o crime. Então veja que o ciúme nesse ponto sim, ele é algo horrendo, é execrável. Nós não devemos permitir que esse tipo de ciúme tenha no nosso coração. Veja, por exemplo, que Deus é um Deus zeloso, né? Os perigos de arder em ciúme. Dependência emocional. Quem desenvolve a dependência emocional não respeita a individualidade nem incentiva a autonomia do outro. Tal dependência é caracterizada pelo apego extremo a um amigo, familiar, cônjuge, filho e etc. Você lembra daquela peça Romeu e Julieta, do dramaturgo inglês William Shakespeare? Que parece que cabe bem aqui na dependência emocional. Há pessoas que têm esse ponto, né? Ele é dependente emocional de uma pessoa. Então ele tem o ciúme, né? Ele arde em ciúme por essa pessoa. Então, se essa pessoa não está com ele, essa pessoa está completamente triste, profundamente amargurada, porque ele tem uma dependência dessa pessoa. É como se, porventura, para a gente entender melhor, você não consegue ficar, talvez até horas, né? Alguns dias sem comer nada, porque você tem dependência disso, você precisa comer, porque se você não comer, você morre. Então a ideia do ciúme é parecida. Se a pessoa não tiver essa pessoa por perto, ela morre, ela não tem vida, ela não tem vigor, ela não tem força, ela oprime essa outra pessoa, ela não consegue trazer a individualidade, né? Dar espaço para essa outra pessoa. Por exemplo, eu vou fazer algo aqui, a outra pessoa vai fazer algo lá e está tudo bem. Não, essa pessoa acha que tudo tem que ser junto. E isso também cabe até para a questão de você que está porventura namorando, também precisa ter muito isso, né? Pessoas que firmam muito, né? Que em todo momento quer estar junto. É importante que nós venhamos estar juntos em alguns momentos, é verdade, mas a dinâmica de namoro e noivado, por exemplo, e até casamento, a pessoa não pode ficar 24 horas por dia com o seu cônjuge, uma vez que cada um tem os seus afazeres, tem uma atividade. Por exemplo, imagina que a mulher vai para o salão e o homem vai para o salão com ela. Não, o homem talvez vá pescar e a mulher vai pescar com ele. Não, porque são coisas distintas. Se bem que é mais fácil a mulher ir pescar com o homem do que o homem ir para o salão de beleza, né? Mas por quê? São dinâmicas diferentes. Enquanto a mulher tem algumas situações, algumas atividades que é própria da mulher, o homem também tem as atividades próprias do homem. Então é importante deixar isso claro para que se compreenda a importância de deixar espaço para o outro e não ficar nessa dependência emocional, né? Quase física, química e psíquica por essa pessoa. Né? Relacionamentos abusivos. Esse tipo de relação se caracteriza pela violência em 3 dimensões: física, agressão física e sexual; psicológica, agressão verbal, privações, manipulações, chantagens, ameaças e controle excessivo; e material, esconder, roubar ou destruir os pertences do outro. Veja que o que infelizmente acontece, infelizmente até dentro da igreja, alguns casos pontuais, é verdade, mas que infelizmente ainda acontece no meio cristão. Mas o mundo, isso é muito mais aguçado. E o que acontece nesse relacionamento abusivo? Isso aqui é claro que de modo geral será sempre o homem contra a mulher. É difícil a mulher ter essa postura com o seu namorado, noivo ou esposo, né? Mas geralmente é o esposo que tem, né? O noivo ou o namorado que tem contra a sua namorada, sua noiva ou a sua esposa. Que é a questão da agressão física e sexual. O que é isso? Isso, na verdade, como o nome já diz, né? Ele agride a mulher com pancadas, talvez socos e coisas do tipo, né? Também força essa mulher a ter relações sexuais com ele. É interessante nós entendermos
que a relação sexual ela é algo amoroso, ela precisa ter um ato de amor que envolve este ato. Então, se ele está forçando esta mulher, então isso não é algo amoroso, isso na verdade é uma violência física, uma violência sexual e portanto ela é um estupro e não uma atitude de um namorado, noivo ou o esposo possa ter com a sua esposa. Também tem a questão psicológica, agressão verbal, ele fala coisas, manipula, né? Ele fala, agride a pessoa com palavras. Isso talvez a mulher também talvez faça com o homem, mas também não é muito corriqueiro. Geralmente é sempre o homem que fala o quê? Ele fazem chantagens, controle excessivo, é algo, se você não fizer isso eu vou fazer aquilo. Ou seja, ele está chantageando a pessoa, está ameaçando as pessoas com palavras. Aí usa também palavras torpes, né? Palavrões contra essa pessoa. Então veja que aqui, olha o cenário que isso está causando, né? Somente o ciúme sozinho consegue fazer esse estrago. E ainda tem também a questão material, que tem aquela questão de esconder, roubar ou destruir os pertences do outro. Então veja que se o pertence é do outro, então só o outro pode fazer alguma coisa com esse pertence. Outra pessoa não pode fazer. Então veja que aqui é uma questão de relacionamento completamente abusivo. E infelizmente, algumas mulheres, na verdade são muitas, num relacionamento desse, ao invés de sair procurar ajuda, acaba ficando ali. Isso não deve ser assim. Essa pessoa que sofre esse tipo de agressão física, né, psicológica e material, ela precisa procurar a polícia, as autoridades, né, e se for o caso, uma pessoa evangélica, ela precisa levar isso ao pastor em primeiro lugar, para que o pastor tome ciência do que está acontecendo e depois ela vá à polícia, até porque nesse caso, essa pessoa precisa ser disciplinada na igreja, essa pessoa não pode, isso é completamente antibíblico, portanto ele não pode ter esse tipo de comportamento e logo em seguida ela vá à polícia para denunciar. Se porventura o pastor, se o pastor concordar com as agressões, aí essa pessoa tem que chegar na polícia e denunciar tanto o seu namorado, o seu noivo, o seu esposo e também o seu pastor, né? Que uma vez que está conivente com aquilo que está errado, com aquilo que é pecado, então ele também está fazendo. Então ele também tem que ser punido e penalizado pela polícia. Efeitos da relação abusiva. O ciumento doentio pode trazer uma série de prejuízos à vida da pessoa amada, pois ela pode desenvolver ansiedade pelo medo de errar, de ser criticada ou agredida. A ansiedade pode ocasionar crises de pânico pelo ambiente hostil e de constante ameaça. A pessoa que sofre os abusos geralmente se torna instável emocionalmente e perde a identidade e o controle da própria vida, podendo desenvolver depressão e até ideação suicida. Olha só o que esse ciúme é capaz de fazer. Além das agressões física, patológica e material, ainda tem essa questão de criar essa ansiedade, a pessoa não sabe o que faz com a sua própria vida. Olha que situação. A pessoa perde a identidade, né? Fica ansiosa, tem medo de errar, porque se errar com aquela pessoa vai agredir. Então, olha que situação que essa pessoa fica. Essa pessoa fica ela se sente tão, é uma dor tão extraordinária, né, que dói na alma, que essa pessoa, por essa ansiedade, pode até mesmo cometer um suicídio, né, tirar a sua vida por conta de um relacionamento abusivo. Então veja que qual grande estrago o ciúme patológico faz. E quantas vezes, né, as pessoas insistem até em ficar com esse tipo de relacionamento abusivo, porque principalmente na questão cristã, muitas mulheres acreditam, não, Jesus vai transformar a vida dele, ele vai mudar. Jesus é capaz de mudar qualquer ser humano. O Senhor tem esse poder. Entretanto, nós devemos, de uma forma firme e eficaz, denunciar o caso à polícia. Isso é crime. Uma vez que é crime, ele precisa ser denunciado. Superando o ciúme, exerça o domínio próprio e a paciência.
Foi constatado que os níveis de estresse diminuem após 20 minutos de espera, ficando mais fácil então a pessoa se acalmar. A palavra de Deus nos orienta contra a impulsividade. Está escrito: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Precisamos ter domínio próprio. Ter domínio próprio parece que é para poucos. Pelo menos aqui nós vemos, né, o relato de questões abusivas, sai todos os dias pessoas que perdem as suas vidas porque está num relacionamento abusivo. Então, por que tem essa pessoa abusa dessa outra pessoa? Porque ela não tem autocontrole, ela não tem domínio próprio. Porque se essa pessoa tem domínio próprio, ela não ia agredir, né? Nem fisicamente, nem psicologicamente, e nem mesmo com questões materiais. Por quê? Porque ela tem controle de si. Bom, se essa pessoa não me quer mais, então eu vou deixá-la ir. Isso é ter domínio próprio. A pessoa ter até amor próprio nesse caso, né? Ter amor próprio e saber respeitar a opinião da outra pessoa. Se a pessoa não me quer mais, eu entendo, eu respeito, eu a quero muito, eu o quero muito, mas se ele não está feliz comigo, se ela não está feliz comigo e quer ir embora, o mínimo que eu posso fazer é deixá-la ir, é deixar ele ir. Então isso é domínio próprio. A pessoa fica triste? Sim, fica triste com a parte de alguém que ele ama, mas ele não deve, em hipótese nenhuma, fazer nenhum tipo de agressão a essa pessoa. Por quê? Porque ele tem um domínio próprio. Então, ter domínio próprio não é para qualquer um. Ter domínio próprio é muito difícil. Então, pessoas hoje estão se perdendo por conta disso, porque não tem domínio próprio, nem mesmo amor próprio, né? Reconheça e avalie os seus sentimentos. O ciúme patológico é inerente ao ser humano e possui uma linha tênue com a inveja. O ciumento quer preservar o que é seu, mas o invejoso quer possuir o que é dos outros. O ciúme não doentio como o zelo, possivelmente todos já sentimos em algum momento. Sim, você já sentiu esse sentimento de ciúme em algum momento. Se você ainda não sentiu, certamente você sentirá. Que é esse ciúme de zelo, de cuidado, aquela questão de que é zelo mesmo, você tem cuidado, você tem amor por aquela pessoa, você tem carinho. Então, quando uma pessoa chega para aquela pessoa e faz um determinado gesto e aquela outra pessoa faz outro gesto parecido, você gostaria que fosse para você. Isso é ciúme, você vai sentir aquele ciúminho. É normal, é natural. Esse é o ciúme de zelo, é o cuidado, né? É o ciúme positivo, vamos assim chamar. É um ciúme bom, é agradável. Não, melhor, nem é agradável, ele é saudável. Ele é um ciúme saudável. Este é o bom. Entretanto, o patológico, ele é o que? Ele tem uma linha tênue com a inveja. O que é uma linha tênue? É muito sutil, a diferença é muito pequena. Porque o ciúme, a questão da inveja é o que? Quando eu tenho inveja, é porque eu quero ter o que aquela pessoa tem, ou ser o que aquela pessoa é, e eu quero que ao mesmo tempo ela deixe de ter o que ela tem e deixe de ser o que ela é, para eu ficar no lugar dela. Então, não é só eu ter o que ela tem, ou ser o que ela é. Eu quero também que ela deixe de ter o que tem e deixe de ser o que é. Então, essa aqui é a questão do invejoso, né? O ponto principal do invejoso. Então, e tem a questão do zelo, né? Então, são questões bem diferentes a pessoas que têm apenas zelo. Ele não quer se tornar outra pessoa e deixar que outra pessoa deixe de ser ou ter o que se tem, né? Peça ajuda a Deus. Quando esse sentimento se torna muito difícil, existe alguém sempre disposto a nos acolher. Deus é o maior interessado em curar nossas feridas, só é preciso aproximar-se e lançar sobre ele todas as cargas emocionais. Aqui vai falar diretamente sobre a ansiedade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ansiedade é uma questão que traz muita discussão, muita polêmica, muito disse-me-disse. Mas a Bíblia diz que, aqui em Pedro, que nós devemos lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor, porque Ele certamente tem cuidado de nós. E a ansiedade, de modo geral, não é algo bom. Entretanto, há alguns casos específicos que a ansiedade é normal. Vou te dar um exemplo. Principalmente as meninas, né? Os homens não é muito, né? Mas principalmente as meninas, quando vai se casar e está próximo do casamento,
ela começa a ficar ansiosa pelo dia do casamento. É natural. Quando a mãe está próxima de dar à luz, ela fica ansiosa para ver o rosto da criança. É uma ansiedade natural, é normal, ela é saudável, é bom. Agora, a ansiedade, que as pessoas vivem em ansiedade, aí é ruim. A pessoa tem ansiedade para qualquer coisa, vive ansiosa, aí não, aí é ruim. Então, a ansiedade, esse tipo de ansiedade ruim, nós temos que lançar ao Senhor, porque Ele certamente terá cuidado de nós. Por quê? Porque Ele é o melhor amigo que podemos ter. E quando nós temos um amigo, o que nós fazemos? Nós abrimos o nosso coração a Ele, né? Ou a ela, né? Aquela pessoa amiga. E é exatamente isso que o Senhor é, o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, como diz Salmos 46:1. Ou seja, como você está angustiada, precisando de um socorro, de um alívio, a quem você deve recorrer? Ao Senhor. Até a Bíblia diz também, né, que aquele que anseia, né, tem ansiedade, desejo ao episcopado, boa obra deseja, ou seja, ele tem ansiedade pelas coisas do Senhor. Então isso também é um tipo de ansiedade boa também, saudável também. O verdadeiro amor é libertador. O amor é paciente, benigno, tudo crê, espera, suporta e não se porta com indecência. O amor não é controlador, manipulador, ele oferece às pessoas raízes, sentimento de pertencer e asas, liberdade. O Senhor me aprisiona pelo medo cego de perder alguém. Se você está namorando e o seu amor ele se porta com indecência, então você já sabe que ele não é amor, né? Ele pode até ter um desejo por você. Essa pessoa até pode ter um desejo, sim. Essa pessoa tem um desejo por você fisicamente, você entendeu, né? Mas amor não. Amor é outra coisa. É bom também deixar claro que existe uma diferença bem prática, né? Que são coisas diferentes. Que na mulher o amor gera desejo, ou seja, primeiro a mulher ama, depois ela deseja. No homem é invertido, primeiro o homem deseja e depois ele ama. Então é necessário que tenhamos uma moderação nesse negócio. O homem geralmente quer desejar muito, está indecente, então joga ele para escanteio. Não fica esse cabra não, que esse cabra não vai te trazer boa coisa não. O amor não é controlador, manipulador. O amor ele cria a raiz e ao mesmo tempo ele dá asa, ele libera a pessoa. A paixão é diferente, a paixão ela faz com que a paixão ela aprisiona, é algo, é só meu, essa pessoa é só minha e eu não dou ela a ninguém, ela não pode fazer nada se não for comigo, se ela for passear ela tem que passear comigo, se ela for em algum determinado lugar ela só pode ir comigo, tudo é com ela. É interessante o texto de Tiago 5,17, que a Bíblia diz assim, ó, e todos nós, que ele falando sobre Elias, né? Todos nós somos sujeitos às mesmas paixões. E paixões aqui é colocada como algo ruim. Ou seja, todos nós somos sujeitos a pecar, vamos assim dizer, né? A fraqueza. Então a paixão ela não tem algo firme, não é algo bom. Porque a paixão ela é possessiva, é só minha. Essa pessoa é só minha, eu não dou ela a ninguém. O amor é diferente. O amor ele abre mão. Ele abre mão da pessoa amada. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele cria raiz, é algo muito sólido, o amor é algo muito sólido, ao mesmo tempo também ele dá asas, ele dá liberdade para a pessoa. Olha que interessante, né? Que geralmente a raiz, o que nós entendemos por raiz? É algo que não vai sair do lugar, né? Mas na verdade não. O amor ele cria raiz no sentido de ser fortalecido, de ser um sentimento forte, que não se arranca com facilidade. E ao mesmo tempo ele deixa aí. Eu acho muito interessante a colocação. Para concluir, como cristãos devemos ser emocionalmente dependentes de Deus, pois somente Ele pode suprir todas as nossas necessidades e preencher todos os espaços vazios do nosso ser. O seu amor nos liberta, ajuda a ensinar a lidar com os diversos dilemas e impulsos internos. Praticar o amor próprio é o primeiro passo para saber amar de forma saudável o próximo. Então, nós primeiros temos que nos amar, né? Primeiro amar a Deus acima de todas as coisas, depois nós precisamos nos amar para assim amar o próximo. E amar sem ter essa questão desse ciúme patológico, né? Você já viu que esse ciúme patológico não é algo de Deus, né? Não é de Deus mesmo.
Inclusive há um texto aqui muito interessante aqui no livro de Cantares, que é muito bom, interessante de ler, Cantares capítulo 8, versículo 6, mas que nós venhamos ter aquele ciúme zeloso. Assim como Deus é um Deus zeloso, nós também devemos ser nós devemos ser uma pessoa zelosa. Mas assim como o nosso Deus é zeloso, nós também devemos ser uma pessoa zelosa com as pessoas que nós amamos. Hora da revisão. Número 1. Ciúme natural e patológico. Número 2. Geralmente a pessoa se torna instável emocionalmente, perde a identidade e o controle da própria vida, podendo desenvolver depressão e até ideação suicida. Número 3. É interessante também falar sobre a questão do suicida. É uma situação assim muito delicada falar sobre suicídio, mas nós devemos compreender, à luz da Bíblia, que a pessoa que comete suicídio, ela perde a salvação. Com base em Êxodo capítulo 20, versículo 13, que fala não matarás, e se não matarás é não assassinarás, ou seja, não faça de propósito. E a pessoa que está cometendo suicídio, ela está fazendo aquilo de propósito. E com base também em 1 João 3,15, fala que aquele homicida que permanece nessa vida não tem parte no reino dos céus. Ou seja, o homicida, o suicida, ele na verdade, ele é um homicida que está, claro, como ele vai tirar a sua própria vida, ele vai estar na vida, não vai mudar essa vida. Então, se ele não vai mudar essa vida porque ele se matou, então ele não tem parte no reino dos céus, independente de quem seja. Pode ser um pastor, pode ser missionário, qualquer pessoa que cometa suicídio não tem salvação. Isso é bom deixar bem claro. A não ser um caso específico. Por exemplo, se uma pessoa tenta contra a sua própria vida, tentou e não morreu na hora, demorou um tempo para morrer, talvez nesse caso, como ele tem tempo de se arrepender, então é possível que nesse caso aí sim ele tenha a salvação. Mas, repito, o suicídio é um pecado que não tem perdão. Número 3, o domínio próprio e a paciência. Número 4, João Batista. Número 5, porque somente ele pode suprir todas as nossas necessidades e preencher todos os espaços vazios de nosso ser. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue andando em amor e não em ciúme patológico, que você tenha aí um domínio próprio e que você não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!